Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar aí um pouquinho sobre os bloqueadores neuromusculares, né? Primeiramente, a gente tem que dar uma voltada aí na anatomia, né? Aliás, na fisiologia, né? A placa motora, ela é caracterizada pela junção neuromuscular de uma grande fibra nervosa mielinizada com uma fibra muscular esquelética, sendo que essa fibra nervosa, ela forma um complexo nos terminais nervosos, né, ramificados, que invadem na superfície extracelular da fibra muscular. No terminal axial, há muitas mitocôndrias que vão fornecer o trifosfato de adenosina, que é o ATP, a fonte de energia que é usada para a síntese do transmissor excitatório, que é a acetilcolina. O mecanismo de transmissão neuromuscular na placa motora ocorre através da chegada de um potencial de ação no terminal nervoso motor, que por sua vez ela vai causar um influxo de cálcio e a liberação do neurotransmissor de acetilcolina. Em seguida, a acetilcolina ela vai infundir-se através da fenda sináptica para ativar os receptores nicotínicos localizados na placa motora. Os receptores nicotínicos da acetilcolina, né, da neurotransmissão pós-sináptica da junção neuromuscular e nos gânglios autônomos periféricos, recebe essa dominação porque sua estimulação ocorre tanto pelo alcaloide nicotina quanto pelo neurotransmissor da acetilcolina. Sabe-se que o receptor nicotínico no adulto ele é composto por 5 peptídeos. Existe pelo menos 2 tipos adicionais de receptores de acetilcolina, que são encontrados no aparelho neuromuscular. Um deles se localiza no terminal axônico motor pré-sináptico e a ativação desse receptor mobiliza uma quantidade adicional de transmissor para liberação subsequente por meio da mobilização de grande número de vesículas de acetilcolina para a membrana sináptica. O segundo tipo de receptor ele é encontrado nas células extrajudiciais e normalmente não está envolvido na transmissão neuromuscular. Todavia, em certas condições, como na imobilização prolongada e queimadura térmica, esses receptores podem proliferar o suficiente a ponto de afetar a transmissão neuromuscular subsequente. A ativação do receptor nicotínico vai causar a despolarização da célula nervosa ou da membrana da placa terminal neuromuscular, devido à ligação de 2 moléculas de acetilcolina, que determina a abertura do canal. O movimento subsequente de sódio e potássio através do canal está associado a uma despolarização graduada da membrana da placa motora. Essa mudança de voltagem a gente denomina como potencial da placa motora. Então, se o potencial for pequeno, a permeabilidade e o potencial da placa motora vão normalizar-se. Dessa forma, não há propagação do impulso na região da placa motora para o restante da membrana muscular. Entretanto, se o potencial da placa motora for grande, a membrana muscular adjacente é despolarizada e ocorre a propagação do potencial de ação ao longo de toda a fibra muscular, né? O músculo esquelético, né? No músculo esquelético aí, pessoal, a despolarização ela inicia o potencial de ação que vai se propagar através da membrana muscular e causa contração, que é desencadeada através do processo de acoplamento, excitação e contração. Após a contração muscular, a acetilcolina ela continua a ativar os receptores, né, enquanto persiste esse espaço. Entretanto, ela é removida rapidamente por 2 modos. A maior parte da acetilcolina é destruída pela enzima local acetilcolinesterase e uma pequena parte dessa acetilcolina ela se difunde na força do espaço sináptico e assim deixa de estar disponível para agir sobre a membrana da fibra muscular. O tempo é reduzido em que a acetilcolina se mantém no espaço sináptico
é normalmente suficiente para excitar essa fibra muscular. Essa rápida remoção da acetilcolina evita a reexcitação continuada do músculo, depois que a fibra muscular se recuperou do seu potencial de ação inicial, tá? Então, o mecanismo de ação dos bloqueadores neuromusculares, ele se divide em dois, né? São os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes e os bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Como que funciona isso, né? Esse mecanismo de ação. A gente vai estar falando de cada um aí. Tá? Nós vamos estar falando agora do mecanismo não despolarizante, né? Que quando administrado em pequena quantidade, em pequenas doses, o relaxante muscular não despolarizante atua predominantemente no sítio do receptor nicotínico, competindo com a acetilcolina. Em doses mais altas, esse fármaco ele pode entrar nos poros do canal iônico, produzindo um bloqueio motor mais intenso. Essa ação ela vai enfraquecer ainda mais a transmissão neuromuscular e vai diminuir a capacidade dos inibidores da acetilcolinesterase de antagonizar o efeito dos relaxantes musculares não despolarizantes. Os relaxantes não despolarizantes também podem bloquear os canais de sódio pré-juncionais. Dessa forma, os relaxantes musculares vão interferir na mobilização da acetilcolina na terminação nervosa e vão causar o desaparecimento gradual das contrações nervosas evocadas. Uma consequência da natureza superável do bloqueio pós-sináptico produzido pelos relaxantes musculares não despolarizantes é o fato de que a estimulação tetânica libera grande quantidade de acetilcolina, seguida de facilitação pós-tetânica transitória da força de contração. Então, pessoal, os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, eles são antagonistas competitivos, eles vão competir com a acetilcolina pela ligação do receptor nicotínico muscular. Eles vão se ligar aos receptores nicotínicos, vão impedir que essa acetilcolina se ligue. Com isso, eles vão impedir que aconteça a despolarização da membrana. Quando as moléculas de acetilcolina se ligam ao receptor nicotínico muscular, elas causam uma abertura desse canal de sódio, que é predominantemente, ele vai entrar nessa célula, vai causar a despolarização da membrana no músculo esquelético. Quando o bloqueador neuromuscular, ele se liga ao receptor nicotínico, ele vai impedir a ligação da acetilcolina, ele vai impedir que aconteça a despolarização de membrana. Por isso, que eles são chamados de não despolarizantes. Eles não vão causar a despolarização de membrana. Então, não há a despolarização aí, né? Não vai ter essa despolarização. E com a quantidade da acetilcolina, que é liberada pelo neurônio motor, ela é muito grande. Ela vai exceder a quantidade necessária para causar o potencial de ação. Então, é necessário que o bloqueador neuromuscular ele faça o bloqueio da maior parte dos receptores nicotínicos, ocupando de 70% a 80% esses receptores para conseguir interromper a transmissão da junção neuromuscular, né? Esse bloqueio ele é do tipo superável, né? O bloqueador ele compete com a acetilcolina pelo receptor nicotínico, significa de que quem estiver em maior quantidade vai ter a maior probabilidade de se ligar ao receptor e estiver desocupando como superar o bloqueio, né, por um bloqueador neuromuscular não despolarizante. Por isso, tenho que aumentar a quantidade de acetilcolina, com que aumenta a quantidade dessa acetilcolina, ela é degradada pelas enzimas da junção neuromuscular, que são a acetilcolinesterase. Ela transforma a acetilcolina em colina e acetato, e se usamos em um paciente o anticolinesterase,
como a neostigmina, ela vai inibir a ação da acetilcolinesterase, inibindo a degradação da acetilcolina, e essa acetilcolina vai se acumular, então, em grande quantidade de acetilcolina na junção neuromuscular. Aumenta a probabilidade de ligação da acetilcolina ao receptor nicotínico. Então, após a injeção de um bloqueador competitivo, a fraqueza muscular avança até a paralisia flácida. Não acontece com todos os músculos. Os pequenos músculos que se contraem rapidamente vão se relaxar primeiro, né? Então, ela vai o quê? Primeiro, a ordem do relaxamento. O músculo dos olhos e do maxilar e da laringe. Depois, o músculo dos membros e troncos. Músculos intercostais. E, por último, o diafragma, que vai ser o relaxamento. Tá certo? Agora vamos falar do mecanismo despolarizante. Esse mecanismo, ele consiste em duas fases, o bloqueio da fase 1, que é despolarizante, e o bloqueio da fase 2, que é dessensibilizante. Na primeira fase, o bloqueador neuromuscular, ela reage com o receptor nicotínico para abrir o canal. Vai causar despolarização da placa motora e, por sua vez, se propaga para as membranas adjacentes, causando contração da unidade motora musculares. Como o bloqueador não é metabolizado efetivamente na sinapse, as membranas despolarizadas vão permanecer despolarizadas e não responsiva ao impulso subsequente. Além disso, como o acoplamento da excitação-contração exige a repolarização da placa motora e a descarga repetida aí para manter essa tensão muscular, vai ocorrer então a paralisia flácida. E na segunda fase, com a exposição prolongada ao bloqueador neuromuscular, a despolarização inicial da placa motora diminui a membrana e vai tornar ela repolarizada. Com a repolarização da membrana, não pode ser novamente despolarizada com facilidade. Isto é, que está dessensibilizada. O mecanismo envolvido nessa fase de dessensibilização não está bem esclarecido. Porém, algumas evidências indicam que o bloqueio do canal pode tornar-se mais importante do que a ação do agonista no receptor durante a fase 2 da ação bloqueadora neuromuscular. Independente do mecanismo envolvido, os canais comportam-se como se estivesse em um estado de fechamento prolongado. Nessa fase, as características do bloqueio são quase idênticas àquelas do bloqueio não despolarizante, com possível reversão por inibidores da acetilcolinesterase. Então, os bloqueadores neuromuscular despolarizantes, eles são os bloqueios por excesso do agonista. Ele vai causar uma despolarização de membrana. A acetilcolina, ela tem a estrutura química semelhante a succinilcolina, ela tem a estrutura química semelhante à acetilcolina. Por quê? Porque ela vai ativar os receptores nicotínicos da acetilcolina e não é degradado pela acetilcolinesterase. Então, despolarizam a membrana, vai abrir os canais de modo similar à acetilcolina. Elas ficam por mais tempo na junção neuromuscular. Elas persistem por mais tempo nessa junção neuromuscular e tem resistência à acetilcolinesterase, né? Então, a classificação dos fármacos, né, que atuam no bloqueio neuromuscular, eles são divididos de dois grupos de acordo com o seu mecanismo de ação, que pode ser não despolarizante e despolarizante. Como também os bloqueadores não despolarizantes podem ser divididos pela sua estrutura química e pelo seu tempo de ação. Né? Pela estrutura química, eles podem ser derivados da isoquinolina ou de esteroide, sendo chamados de benzilisoquinolínicos e de aminoesteroide. E pelo tempo de ação, eles podem ser classificados
de ação curta, intermediária ou longa, que nós vamos estar vendo agora, né? Então, os fármacos não despolarizantes, eles atuam ao receptor nicotínico da acetilcolina, eles vão causar um relaxamento muscular, né? Os bloqueadores não despolarizantes, eles podem ser divididos pela sua estrutura química e pelo seu tempo de ação, que foi o que eu falei. A composição química é pela isoquinolina ou por esteroides, sendo chamado de benzilisoquinolínicos e aminoesteroides. E pelo tempo de ação, que pode ser classificado de ação curta, ação intermediária e ação longa. Então, vamos estar falando agora de cada um, né, desses compostos aí. Os compostos benzilisoquinolínicos, né? Essas drogas, elas consistem em dois grupamentos amônicos quaternários ligados entre si por uma cadeia do grupo metil. São mais suscetíveis à hidrólise no plasma e têm como característica causar a liberação da histamina, né? E tem como exemplo dessa classe tubocurarina, atracúrio ou cisatracúrio e o mivacúrio, né? Nós vamos estar falando de cada um agora. Vamos falar primeiro do tubocurarina, né? Ela tem ação longa, ela foi o primeiro bloqueador usado na prática clínica. Ela possui esse nome porque ela é obtida do extrato da planta chamado curaré. Essa planta ela era utilizada pelos povos indígenas pela caça, né? Ela apresenta efeitos colaterais como hipotensão e taquicardia devido à liberação acentuada da histamina. E o bloqueio ganglionar pode ocorrer pela administração de grandes doses. A excreção é principalmente através da urina, mas também pode ocorrer através da bile. Seus efeitos são prolongados nos casos de insuficiência renal. Então, lembrar que foi o primeiro fármaco estudado e tem um potente efeito histamínico. Lembrar também que essa classe de fármacos, eles são poucos absorvidos pelo trato gastrointestinal e a administração é intravenosa, tá? O atracúrio. O atracúrio, ele tem ação intermediária. Ele não é mais amplamente usado na clínica atual. Ele tem um baixo efeito histamínico e o metabolismo dele é hepático. O atracúrio é inativado por uma forma de degradação espontânea, que é conhecida como eliminação de Hoffmann. Seus principais produtos de degradação são a laudanosina e o ácido quaternário relacionado, ambos sem qualquer propriedade bloqueadoras neuromuscular, tá? Dele é mais isso que a gente tem que saber. A gente tem que saber que tem um baixo efeito histamínico, a ação intermediária, ele tem a degradação espontânea no plasma e nos tecidos, que é chamado pelo Hoffmann. Ele atravessa com facilidade a barreira hematocefálica, o metabolismo é hepático e excreção pela urina. O mivacúrio. O mivacúrio, ele tem uma ação curta, né, de aproximadamente aí 15 minutos, o que torna potencialmente útil para intubação em situações eletivas e para a manutenção do relaxamento muscular em procedimentos curtos. Ele causa hipotensão, tá? Ele tem também a degradação pela colinesterase e outras hidrólise plasmática e tem muita sensibilidade a essas enzimas, tá? Aqui a gente tem um fluxograma falando da ação. Então, eles têm de ação, a classificação dos bloqueadores neuromusculares pelo tempo de ação pode ser ação curta, ação longa e ação intermediária. A ação curta, mivacúrio.
que é isso que vocês têm que saber. Ação longa, tubocurarina e o pancurônio. E ação intermediária, atracúrio, rocurônio e vecurônio, que nós vamos estar falando mais para frente deles. Então, os compostos aminoesteroides, né? Eles possuem pelo menos um grupamento amônio quaternário ligado ao seu anel esteroide. Eles tendem a não causar liberação de histamina pelos mastócitos. E a maioria, ela é metabolizada no órgão-alvo, antes da excreção. Então, são exemplos desses compostos aminoesteroides, o pancurônio, o vecurônio e o rocurônio. Nós vamos estar falando sobre cada um agora. Então, o pancurônio, ele tem ação lenta, foi o primeiro bloqueador aminoesteroide usado clinicamente, né? Ele tem o início de ação dele é lento e tem uma longa duração de ação. Ele não causa liberação de histamina. Ele apresenta propriedades simpático-miméticas discretas, tanto é que ele pode causar uma taquicardia. É parcialmente desatilizado no fígado, né? Ele é excretado na urina. Sua ação é prolongada em paciente com disfunção hepática e renal. E a eliminação, né, renal. Ele causa bloqueio ganglionar, ele tem ação vagolítica, por isso que ele vai causar taquicardia por um bloqueio dos receptores muscarínicos. O vecurônio. O vecurônio, ele é estruturalmente semelhante ao pancurônio, contudo, ele tem um início de ação discreta, né, mais rápida, e ele não causa liberação de histamina. O metabolismo dele é hepático e a excreção é pela urina e pela bile. O efeito adverso dele é reação cardiovascular. O rocurônio. O rocurônio, ele tem ação intermediária. Ele apresenta o início de ação mais rápido entre os fármacos não despolarizantes disponível clinicamente. As condições para intubação traqueal podem ser atingidas de 60 a 90 segundos após a dose de indução. Ele é metabolizado no fígado, excretado na bile. O rocurônio, ele tem efeitos cardiovasculares mínimos, porque ele não libera histamina. Então, ele tem uma maior incidência de reações anafiláticas do que os demais neurobloqueadores aminoesteroides. Tá? Então, uma observação, que o rocurônio e o vecurônio, eles são eliminados mais rapidamente pelo fígado que o pancurônio. Nós vamos entrar agora nos fármacos despolarizantes, né? Os fármacos despolarizantes são agentes despolarizantes que vão atuar sobre um mecanismo diferente, cuja ação inicial desses fármacos é despolarizar a membrana, porque ele vai abrir os canais da mesma maneira que acontece com a acetilcolina. Entretanto, eles vão persistir por mais tempo na junção neuromuscular, principalmente porque a resistência à acetilcolinesterase, né? Então, chega o receptor e vai hiperestimular, né? Não vamos ter o tempo para repolarizar. Essa repolarização faz um efeito prolongado. A longo prazo do músculo, ele fadiga, cansa e acaba relaxando esse músculo. Então, os fármacos despolarizantes, eles produzem uma sequência de excitação repetitiva, seguida pelo bloqueio da transmissão e de paralisia neuromuscular, né? O fármaco aí útil clinicamente é succinilcolina, né? Ele é o único fármaco bloqueador despolarizante clinicamente útil. Os efeitos neuromusculares são iguais ao da acetilcolina, exceto pelo fato dele produzir um efeito mais prolongado na junção mioneural. A duração de ação é extremamente curta devido à rápida hidrólise pela
butirilcolinesterase e pseudocolinesterase no fígado e no plasma, respectivamente. Tá? Então, os efeitos colaterais aí dos bloqueio despolarizante, né? Nós vamos estar falando de cada um desses efeitos. Então, a hipercalemia. Os pacientes que têm queimadura, lesão nervosa, doença neuromuscular, traumatismo crânioencefálico fechado e outros traumatismos, eles podem apresentar uma proliferação dos receptores de acetilcolina extrajudicial. Durante a administração do fármaco, ocorre a liberação do potássio do músculo, provavelmente devido a fasciculações. Se a proliferação dos receptores extrajudiciais for grande o suficiente, uma quantidade suficiente de potássio pode ser liberada, resultando então numa parada cardíaca, né? Por isso, a hipercalemia. A elevação da pressão intraocular. Quem te administra a succinilcolina, ela pode estar associada a um rápido início do aumento da pressão intraocular. O mecanismo pode envolver a contração tônica da miofibrilas ou a dilatação transitória dos vasos sanguíneos coronais oculares, devido ao risco teórico de extravasamento do conteúdo vítreo em paciente com lesão ocular penetrante. Apesar dessa elevação da pressão intraocular, o uso do fármaco para operação oftalmológica não está contraindicado, a não ser que a câmara anterior esteja aberta devido ao traumatismo, daí está contraindicado. O bloqueio de fase 2, ele pode ocorrer após grande ou repetida dose de succinilcolina. Esse bloqueio, a contração desse bloqueio de despolarizante na fase 2, a placa terminal repolariza-se e, teoricamente, estaria outra vez responsiva à acetilcolina. Entretanto, o receptor pode sofrer alteração transitória, que o torna insensível ao neurotransmissor. E por isso, o bloqueio também ele é chamado de dessensibilização. Esse bloqueio ele pode ocorrer tanto em casos de pseudocolinesterase atípica. Anafilaxia. Quando a gente usa acetilcolina, ela é a maior responsável pelas reações anafiláticas aos bloqueios neuromusculares, totalizando cerca de 50% dos casos, né? Os sinais e sintomas de uma reação alérgica anafilática iniciam geralmente em segundos, de 20 a 30 segundos, né? Aliás, segundos ou minutos, né, após a administração venosa da droga. Quanto mais precoce o começo da reação alérgica, mais grave é o caso. O bloqueio prolongado, né, devido à atividade reduzida da colinesterase plasmática, ele pode atribuir-se à causa congênita ou adquirida. Entre as causas adquiridas, a gente tem a síntese enzimática diminuída, que pode ocorrer a presença de doença hepática, carcinomatose, gestação ou jejum prolongado, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e queimadura. A coadministração de determinadas drogas, como anestésico local do tipo éster, pode resultar numa redução da atividade da colinesterase plasmática. E as causas hereditárias ocorrem devido à produção da colinesterase plasmática atípica. A duração do bloqueio varia de 30 minutos a várias horas, né? A hipertermia maligna, né, que é um dos problemas mais importantes aí associado ao uso da succinilcolina. Ela é caracterizada por uma complicação rara, mas que pode ser fatal e que é desencadeada pela administração do fármaco em pacientes suscetíveis, principalmente precedida pelo uso de um agente inalatório. Os sinais clínicos incluem contratura, rigidez e produção de calor pela musculatura esquelética, resultando em grave hipertermia, né?
vai ter aceleração do metabolismo muscular, acidose metabólica e taquicardia. A elevação da pressão intragástrica, né, em pacientes com massa muscular muito desenvolvida, as fasciculações associadas à succinilcolina pode causar um aumento da pressão intragástrica, aumentando o risco de regurgitação, de aspiração do conteúdo gástrico aí. E a dor muscular, né? As mialgias. Elas consistem numa queixa pós-operatória comum em paciente com massa muscular muito desenvolvida, bem como naqueles que recebem grande dose de succinilcolina. Por isso que é difícil estabelecer a verdadeira incidência das mialgias, né, relacionadas com as fasciculações musculares, devido aos fatores que produzem confusão, inclusive a técnica anestésica, o tipo da cirurgia, né, o posicionamento do paciente durante a operação, tá? Agora algumas indicações, né? É o relaxamento cirúrgico, tratamento de convulsões, a gente vai otimizar a ventilação e na intubação orotraqueal, né? Que nós vamos falar um pouquinho de cada uma aí. O relaxamento cirúrgico. O principal uso clínico dos fármacos bloqueadores neuromusculares, né, como adjuvante da anestesia cirúrgica para produzir um relaxamento do músculo esquelético, principalmente da parede abdominal, e facilitar as manipulações cirúrgicas, considerando que o relaxamento muscular não é dependente da profundidade da anestesia geral. Um nível muito mais superficial da anestesia é suficiente. Assim, o risco de depressão respiratória e cardiovascular é reduzido e a recuperação pós-anestésica é abreviada. Na intubação traqueal, geralmente se utiliza os bloqueadores neuromusculares de ação curta para facilitar essa intubação endotraqueal e a laringoscopia, broncoscopia, esofagoscopia, né, associação com anestésico geral aí. O controle da ventilação, geralmente em paciente crítico que apresenta insuficiência ventilatória de várias causas, como, por exemplo, o broncoespasmo grave, a pneumonia, doença obstrutiva crônica das vias respiratórias, pode ser necessário a gente controlar essa ventilação para proporcionar uma troca gasosa adequada e impedir a ocorrência da atelectasia. No tratamento das convulsões, também, em algumas ocasiões, não todas, são indicados fármacos bloqueadores neuromusculares, que atenua as manifestações periféricas motoras das convulsões associadas ao estado de mal epilético. Só que também a toxicidade dos anestésicos locais ou a eletroconvulsoterapia, né, pode estar associada aí. Tá? Aqui é um esqueminha, né? Os bloqueadores neuromusculares, a gente sabe que são fármacos não despolarizantes e fármacos despolarizantes. Então, não despolarizante, a gente tem uma rápida distribuição e uma lenta eliminação, o agonista competitivo da acetilcolina ao receptor, os benzilozopinolínicos, né, que eles podem ser divididos de ação longa, ação intermediária e ação curta. Quem é o de ação longa? O tubocurarina. O de ação intermediária é o atracúrio. De ação curta é o mivacúrio. E o aminoesteroide, que pode ser de ação longa e de ação intermediária. De ação longa a gente tem o pancurônio, de ação intermediária a gente tem o rocurônio e o vecurônio. Os fármacos despolarizantes tem uma rápida depuração, tem um bloqueio bifásico, né, que tem a fase 1 e a fase 2. A fase 1, o efeito prolongado da acetilcolina, que não ocorre a repolarização, que vai ter a parálise flácida, e o bloqueio 2, de fase 2, que tem exposição continuada, uma repolarização dificultada, dessensibilização e uma possível reversão. E as complicações? A gente viu anafilaxia, hipertenia maligna, bloqueio prolongado, entre outras. E a succinilcolina, que é de ação curta, tá? E, pessoal, vamos lembrar um pouquinho aqui, rapidinho aí.
a gente vai ver o quê? Os bloqueadores neuromusculares, a gente tem que saber que tem o não despolarizante e o despolarizante. O não despolarizante, ele se divide em dois, que são o agonista competitivo da acetilcolina do receptor e os que interferem na mobilização da acetilcolina na terminação nervosa, que eles vão causar o desaparecimento gradual das contrações nervosas, né? Reversão por inibidores da colinesterase. O despolarizante é pelo excesso de agonista despolarizante. E a gente tem um bloqueio bifásico. Bifásico porque são um bloqueio de primeira fase e de segunda fase. O bloqueio de primeira fase ele tem um efeito prolongado da acetilcolina, ele não vai ocorrer repolarização e acontece a paralisia flácida. O bloqueio 2, né, da fase 2, ele tem uma exposição continuada, uma repolarização dificultada, dessensibilização e uma possível reversão aí, tá certo? Por isso é só, pessoal. Tenham todos uma ótima tarde aí. Muito obrigada da atenção de todos vocês.